Boa noite a todas e todos. Inicialmente eu quero dar alguns informes da Comissão de Meio Ambiente. Hoje nós realizamos mais uma reunião ordinária. Contamos com a presença do FOMAN, o Fórum de Meio Ambiente. Contamos com a presença do secretário de Meio Ambiente, o Daniel Marques. E também estivemos presentes eu, Renatinho, e ao final, também participando e contribuindo, o vereador Leonardo Jordano. Então, quero inicialmente destacar que tivemos a presença do Fórum de Meio Ambiente, com quem mantemos diálogo e construímos pautas conjuntamente, e também elogiar e ressaltar a importância da Secretaria de Meio Ambiente. O secretário Daniel Marques esteve presente e participou ativamente da reunião. Alguns informes importantes. Nós agendamos para a semana que vem uma reunião com o secretário Daniel Marques com duas pautas importantes. A primeira pauta, a lei de composição do COMAN, o Conselho de Meio Ambiente. Nós participamos de um grupo de trabalho no fórum e elaboramos um projeto de nova composição do Conselho de Meio Ambiente, uma composição paritária, democrática, com maior participação da sociedade civil e considerando as características ambientais e hídricas da cidade de Niterói. Então, cabe dizer que nós já elaboramos esse novo modelo de composição do Conselho e vamos discutir isso com o secretário de Meio Ambiente para que nós possamos ter um conselho paritário com maior representação agora da sociedade civil, que hoje tem um integrante a menos que o poder público. Foi um processo coletivo, construído no grupo de trabalho do fórum, e estamos em franco e aberto diálogo com o secretário, que inclusive tem nos recebido muito bem e com quem estamos estabelecendo muitos diálogos. Além da nova composição do Conselho, também foi pauta da reunião de hoje e também será pauta de uma reunião com o secretário semana que vem, a situação dos marisqueiros, ali ao lado do terminal. É uma história um tanto quanto complicada, em que eles sofrem várias pressões da concessionária Terone, e onde eles têm várias reivindicações historicamente não atendidas pelo poder público. Mas em diálogo com o secretário de Meio Ambiente, eu quero reforçar esse caráter do diálogo, da proposição. Também estamos colocando em pauta, junto com o vereador Renatinho, a situação dos marisqueiros, porque é fundamental que haja o respeito e a devida consideração ao trabalho realizado por eles. Então essas duas pautas foram tratadas hoje e já tem encaminhamentos de reunião com o secretário de Meio Ambiente na próxima semana. Além disso, está confirmada a audiência pública sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A audiência vai acontecer dia 15 de abril, às 18 horas, neste plenário. Hoje nós formalizamos isso e fechamos a composição da mesa. Terá a presença da CLIM, a presença da Secretaria de Conservação e também a presença da Secretaria de Meio Ambiente. E o Fórum de Meio Ambiente, o FOMAN, também vai compor a mesa. E por fim, cabe dizer que todo mês existe a reunião da Comissão de Meio Ambiente, as reuniões ordinárias são abertas. Então a comissão está funcionando, está construindo a sua pauta a partir do diálogo com o Fórum de Meio Ambiente, e também quero aqui ressaltar o caráter de diálogo e de proposição que estamos estabelecendo com a Secretaria de Meio Ambiente. Nós somos oposição programática e ideológica ao governo, mas sabemos perceber e considerar as boas possibilidades de diálogo e de ação conjunta quando isso é possível programaticamente. E a experiência que estamos tendo com a Secretaria de Meio Ambiente até este momento é uma experiência de diálogo, de respeito e de construção das pautas importantes para a cidade de Niterói.
dada essa notícia, dado esse informe a respeito da Comissão de Meio Ambiente e os seus avanços, eu quero fazer aqui uma fala um tanto quanto indignada com o que nós vivenciamos ontem. Veja bem, dia 2 de abril, mais um aumento na passagem das barcas. Estamos falando aqui sistematicamente sobre esse modelo de concessão que é lesivo para os cidadãos. Estamos aqui falando sistematicamente sobre a precariedade do serviço e o aumento sequencial do preço desta tarifa. Mas agora eu quero fazer uma fala um pouco mais panorâmica, tentando caracterizar como o governo Cabral é um governo que torna os direitos sociais cada vez mais retraídos, ao mesmo tempo que amplia os mecanismos de coerção e de criminalização sobre os pobres e sobre os movimentos sociais. Então eu quero começar lembrando a trajetória dos bombeiros, aquele grande movimento reivindicatório, grevista, que foi criminalizado pelo governo do Estado. Houve prisão, houve expulsão e até hoje bombeiros respondem a um processo. Nós podemos lembrar que houve uma grande comoção na sociedade defendendo a justa pauta de reajuste salarial dos bombeiros. E qual foi a resposta do governo estadual à época com relação a isso? Repressão, criminalização, prisão, expulsão e processos. Então, já em 2011, diante de uma grande movimentação dos bombeiros, nós percebemos ali o caráter repressor, arbitrário, autoritário, que é uma marca nítida do governo Cabral. Além de falar desse caráter repressor ao movimento dos bombeiros, eu quero lembrar aqui o que acontece quase que cotidianamente na cidade do Rio de Janeiro, que serve de alerta para nós niteroenses, que é a política de remoções. Remoção no Rio de Janeiro hoje não é algo momentâneo, não é algo casuístico, não é algo pontual. Tendo em vista a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o que se assiste hoje é uma reorganização do espaço urbano que expulsa os pobres das áreas centrais da cidade do Rio de Janeiro. Nos bastidores dos mega-eventos, há uma violência cotidiana, porque a cidade vai sendo fatiada pelos grandes empreendimentos e os pobres vão sendo literalmente removidos e ou expulsos de determinadas áreas centrais. Isso não é pontual, isso é política de governo. Por trás da lógica de Copa do Mundo e de Olimpíada, esporte é o que menos importa. Acreditem nisso. Esporte é o que menos importa, porque diante de uma conjuntura internacional de crise do capitalismo, o Rio de Janeiro é uma válvula de escape. E o que o poder público faz é montar a cidade para esses grandes investimentos, criminalizando os pobres e fazendo da remoção uma política de governo. O estado de exceção está virando regra. Retração de direitos sociais, privatização dos espaços, transferência de terras da União, do Estado e da Prefeitura para iniciativa privada, para grandes empreendimentos. Já falei dos bombeiros, já falei da política de remoções, quero lembrar agora da aldeia Maracanã, o governo Cabral dando um grande exemplo de insensibilidade cultural, porque agora o espaço não pode ter a diversidade cultural que o nosso país tem. Qualquer pessoa que estuda a história das tribos indígenas em nosso país percebe que elas foram historicamente dizimadas, violentadas. Eles fogem de pistoleiros no campo. Quando vêm para a cidade, são subtraídos de direitos e são removidos violentamente. Bombeiros, remoção, aldeia Maracanã e, por fim, é o link que eu quero fazer, CCR Barcas.
aumento de 61% ano passado, aumento de 6,66% ontem. Retira do contrato de concessão Barcas para São Gonçalo. Retira do contrato de concessão Barcas de Madrugada. É um contrato feito à luz dos interesses da concessionária, lesando o interesse público, lesando os cidadãos. Agora, como se não bastasse isso, quando os cidadãos e as cidadãs vão se manifestar, nós somos presenteados com o cerceamento do direito de livre expressão. Um ato chamado pacificamente é interditado por uma liminar que coloca um jovem de 18 anos como possível depredador de patrimônio público. E pasmem, se qualquer coisa acontecesse ontem, esse jovem chamado Rafael Costa tomaria uma multa de 5 milhões de reais. O que é curioso é que várias organizações chamaram o ato. O que é curioso é que vários mandatos parlamentares chamaram o ato, mas a liminar recaiu sobre um jovem de 18 anos, em uma clara tentativa de intimidação, de fazer o movimento recuar. Então, o que nós estamos assistindo é a retração de direitos, por um lado, direitos sociais, e por outro, a criminalização dos manifestantes, dos movimentos e especialmente dos pobres. O que eu quero chamar a atenção aqui é para um infeliz casamento. Caminhando para a conclusão. Que infeliz casamento é esse? É o casamento do Estado mínimo com o Estado máximo. Eu explico. É o Estado mínimo quando se diz respeito a direitos sociais. Agora, é o Estado máximo quando se diz respeito a mecanismos de coerção, criminalização, cerceamento de liberdade. Eu quero fazer uma fala que aparentemente parece apenas estadual, mas atenção, há dois aspectos que ligam tudo isso à cidade de Niterói. Primeiro aspecto, a cidade de Niterói não é uma ilha. Ela está colada e está inserida nesse circuito dos mega eventos. É bom lembrar que o mapa das UPPs segue no Rio de Janeiro uma lógica. Repara que a violência aumenta na Baixada Fluminense, a violência aumenta na Zona Oeste, controlada por milícias, a violência aumenta em Niterói. Agora, as UPPs têm um perverso mapa, que é o mapa da Zona Sul Sociológica do Rio de Janeiro. É você garantir ordem nos espaços prioritários para investimento de capital. Em última instância, o PP não é pensando em segurança pública, não, porque nos locais de maior índice de criminalidade não tem o PP. O PP é para fazer contenção de quem sobra nos espaços caros para os investimentos internacionais. Niterói precisa acender um sinal alerta, porque eu não sei bem, Paulo, qual é o plano de revitalização do centro de Niterói. Porque se o prefeito Rodrigo Neves levar a sério a admiração que ele tem por Sérgio Cabral, eu diria que nós estamos em uma situação temerária. Porque Niterói não pode assumir como exemplo um modelo de gestão que faz do estado de exceção a regra, que diminui direitos sociais e cerceia o livre direito de manifestação. Este é o cerne da questão. Sinceramente, avalio que o pessoal não se coloca sozinho nessa situação. Nós avaliamos aqui qual o cerne da minha intervenção. Que há uma reorganização do espaço urbano que vai, de fato, removendo os pobres das áreas centrais, provocando um encarecimento e uma elitização tanto do espaço quanto dos serviços. Então, qual é a consequência desse desenvolvimentismo dos mega-eventos? Uma cidade cada vez marcada pela segregação socioétnico-espacial. Então, quando eu coloco como exemplo o que acontece no Rio de Janeiro e a política tanto de Eduardo Paes como Sérgio Cabral, eu estou pegando esta referência para olhar para a cidade de Niterói e perceber que ela já começa a reproduzir esse modelo de organização.
A questão da habitação popular, por exemplo, é central em nossa cidade. Só que, como pensar em habitação popular se os espaços urbanos são estocados para especulação imobiliária e se o planejamento da cidade é feito com as grandes construtoras que não têm interesse de fazer construções para famílias de baixa renda? Então, eu quero concluir afirmando que nós precisamos ficar atentos e defender e muito a urgente e já tão atrasada revisão do plano diretor desta cidade. Porque, com o passar do tempo, com a ausência da revisão do plano diretor, a cidade não é pensada panoramicamente, não é pensada a médio e longo prazo. O que tem acontecido nessa década? No caso a caso, no varejo, a especulação imobiliária vai flexibilizando a ocupação do espaço, é uma licença aqui, outra licença lá, e nós vamos tendo uma cidade planejada à luz das demandas do mercado e não à luz do interesse público e das demandas socioambientais. Precisamos de uma urgente e democrática revisão do plano diretor. Precisamos pensar com muita atenção na revitalização do centro de Niterói. Vereador, para concluir. Se essa revitalização seguir a lógica, por exemplo, da revitalização do Porto do Rio, Porto Maravilha, eu confesso que fico de antemão muito preocupado. É fundamental que o centro seja visto, por exemplo, não simplesmente como um espaço de reprodução de grandes negócios, mas um espaço de equipamentos públicos, de cultura, de lazer, espaços verdes, espaços de habitação popular. Resumindo essa história e concluindo, senhor presidente, quando citei o histórico de arbitrariedades do governo Cabral, me referindo aos bombeiros, à aldeia Maracanã, a política de remoções e a situação da CCR Barcas, eu estou aqui acendendo um sinal de alerta, porque Niterói não pode reproduzir um modelo de desenvolvimento que não tem critérios socioambientais, não tem critérios democráticos, não tem critérios populares. É fundamental ampliar direitos sociais e incentivar a auto-organização do povo, porque as manifestações populares são sintomas de democracia. E um governo comprometido com a democracia não sente medo de manifestação, mas procura incentivar canais abertos de empoderamento popular. Porque no final das contas, eu termino com isso, o melhor não é a gente ser voz do povo. O melhor é a gente criar canais para que o povo se autorrepresente e tenha capacidade não só de eleger os governantes, mas definir as políticas públicas. O estado de exceção está virando regra. O estado mínimo dos direitos sociais é máximo na repressão aos movimentos. Niterói tem que, na contramão disso, ampliar direitos e incentivar as manifestações populares. Muito obrigado.